Então, hoje, mais um bate-papo. Dessa vez eu chamei o Adalci Júnior, que é um amigo meu. Ele trabalha com educação. Hoje o tema é educação, só que eu não chamei o Adalci para falar de educação. Eu chamei ele para me perguntar sobre educação, que é um tema que eu domino, eu trabalho com isso, né? E o Adalci trabalha também com educação, né, Adalci? Você trabalha no IFES, só que como Isso. técnico, e você também tem um filho que estuda aqui na rede municipal de Una. Se apresenta aí, explica melhor para quem for ver. Bom, pessoal, é isso aí. Meu nome é Adalci Júnior, também conhecido como Júnior Menegatti. Eu tenho um filho de 10 anos que estuda aqui em Una, na rede pública, e eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo, lá em Batiba, no IFES de Batiba. Lá eu trabalho como técnico de TI, mas eu também já dei aula. Eu já dei aula aqui em Una, no Henrique Coutinho, na época que tinha os cursos técnicos lá. Eu dava aula de informática básica. E também no Pronatec, lá no IFES, eu também dei aula de informática básica. E sempre fui muito interessado pelo tema educação, e tem várias coisas que, mesmo trabalhando, né, lá no IFES, eu não entendo muito no que se diz respeito a município. Então, acho que o Franco vai poder, né, tirar as minhas dúvidas e, com certeza, dúvidas de muita gente aí. O motivo de eu ter chamado o Adalcer é por isso mesmo, porque como ele tá mais na posição de pai e não tá exatamente dentro da questão de dar aula e tudo mais, apesar de já ter dado, ele tem muitas dúvidas sobre a estrutura, ele sempre conversa muito disso comigo, e eu achei que ia ser uma boa oportunidade dele perguntar o que quiser. Então, fica à vontade, Adalci, manda ver. Show de bola. Então, acho que para começar a gente entender sobre educação no município, você explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa divisão de responsabilidades, né, entre o município, o estado e o governo federal. Então, ficou dividido, quando eles foram dividindo a educação, eles acharam que era né, que era oportuno cada ente, né, ter sua responsabilidade, pegar uma faixa etária. Aí basicamente ficou dividido assim: o município ele fica por conta dos alunos do 0 aos 12 anos, até o nono ano, né? Desde o nascimento até o nono ano, então isso inclui creche, escola de nível básico e escola de fundamental. O estado, o governo estadual pegou o nível médio, então as escolas de nível médio são estaduais, e o governo federal ficou com o ensino superior, as universidades. Só que tem algumas exceções, por exemplo, o IFES, que é uma escola de nível médio, ela é federal, que ela além de ser de nível médio, ela tem um ensino técnico, né? Então acontece isso. E tem alguns outros casos, por exemplo, o estado ele pode pegar escolas de nível fundamental 2, que é os alunos um pouco maiores, né? Não os novinhos, mas um pouco maiores, como aconteceu, por exemplo, com a Escola Viva e a Santíssima Trindade aqui em Una. Eles têm alunos que não são só do ensino médio, né? Eles têm alunos um pouco mais novos. Mas basicamente é isso. E eles fizeram isso porque, na visão lá do legislador, a educação básica ela seria melhor administrada pelo município porque é uma administração mais direta. Você precisaria de coisas mais rápidas, né, mais urgentes, então o município tomaria conta daquilo. Só que tem uma coisa também, deixar claro, pessoal: o município não é o único que recebe verba, ele não é o único que custeia a educação básica, né, o infantil e a básica. Ele também recebe verba federal e verba estadual, além de algumas coisas como o Fundeb, por exemplo. Então não é só dinheiro do município que está nas creches e na educação básica. É dinheiro do município, do estado e da federação. Acredito que muito mais até do estado e da federação do que do próprio município, né? Pode ser em proporção, sim, mas depende da arrecadação do município, né? 25% de toda a arrecadação do município tem que ir por lei para a educação. E no estado, se eu não me Mas engano, é 10 e assim vai. isso inclui também gasto com pessoal, né, com professor, com servidores, ou Sim. é só custeio? Não, é tudo. O Fundeb ele tem também uma verba que é para professores e custeio. 60% do Fundeb paga professor e os outros 40% pode ser botado em estrutura, capacitação e tudo mais. Esses 25% vai para o orçamento da educação como um todo, inclui tudo. O meu filho, ele estudou durante um tempo em escola particular, e assim, eu e a mãe dele sempre tivemos uma visão muito preocupada com que ele estava aprendendo, né? E como estava sendo a convivência dele com os alunos, e o desenvolvimento dele enquanto cidadão, né? Não somente enquanto uma pessoa que adquire conhecimento.
E a gente percebeu com o tempo que na escola particular, em relação a essa questão de cidadania, era como se ele estivesse vivendo dentro de uma bolha, porque, querendo ou não, a escola particular ela é elitizada, né? A gente tem alunos com melhores condições financeiras. Isso não reflete necessariamente, na verdade, na maioria dos casos, não reflete o que é de fato, né, o município. Então, eu queria que você fizesse uma espécie de comparação entre a escola pública e particular, o que a gente tem de prós e contras e o porquê que a educação, a qualidade da educação da escola pública nem sempre alcança a da escola particular hoje em dia. Sim, realmente a escola particular ela não tem todos os grupos sociais, né? A não ser que ela tenha muitos projetos de bolsista e tal. Fica só o pessoal que realmente tem condição de pagar. Essa diferença pedagógica é basicamente porque a escola particular ela tem uma gestão muito mais simplificada. Então ali o gestor da escola ele vai tomar conta só daquela escola e ele pode ter mais recursos do que uma escola pública, por exemplo. E ele também não tem uma série de outros problemas, por exemplo, ele não tem que se preocupar com merenda, com transporte, né, que são preocupações da escola pública, por exemplo. Nem sempre a escola particular vai ser melhor do que a pública, né? Existem casos de escolas públicas que são excelentes. Por exemplo, a Escola Viva aqui em Una. A Escola Viva tornou as outras escolas particulares de ensino médio obsoletas, né? Não tem por que você botar um filho ou o IFES em Batiba, né? Não tem por que você botar na escola particular se você tem uma escola pública de um nível tão alto. Inclusive, acabou, né? Acabou a oferta de ensino médio na rede privada por conta dessas duas escolas. Essa sua resposta aí já traz outras perguntas. A primeira que eu queria fazer em relação a ela você falou sobre a diferença, né, da gestão da particular para a pública, mas dentro da pública a gente também tem essa divisão de qualidade, né? E sempre assim, o federal geralmente, né, sendo melhor do que o estadual e o estadual sendo melhor que o municipal. Então a gente tem um municipal que é responsável pela educação básica, que em teoria seria a mais importante de todas, porque é o início da formação do cidadão, e geralmente é a que tem a qualidade inferior. Por que será que isso acontece? Então, esse negócio, assim, muita gente fica falando que a educação básica é a mais importante e as pessoas às vezes não refletem por quê, né? Assim, no desenvolvimento humano, os primeiros tem uma coisa que chama os primeiros 1000 dias, que é do 0 aos 3 anos ali. Essa é a parte do desenvolvimento humano mais importante na vida de uma pessoa. Sim, por quê? Porque ali é quando o cérebro dela ela vai ter o maior pico de desenvolvimento. Se você botasse num gráfico, ia ser o topo do pico, ia ser do 0 aos 3 anos, e depois ele ia cair igual uma PG, né? Igual uma PG descendente e tal. Então, assim, tudo que você puder ofertar e garantir que a criança tenha do 0 aos 3 anos, você tem que fazer, porque se faltar alguma coisa ali, ela pode ter o dano dessa falta, né, de estrutura pro resto da vida. Ela não recupera. Ou se recupera, não vai recuperar com tanta facilidade quanto seria se tivesse investido ali. Então, assim, e esse desenvolvimento ele continua até os 12 anos, muito acelerado. Ele vai decaindo, mas até os 12 anos é uma janela que eles chamam, né? Uma janela de desenvolvimento cerebral. A partir dos 12 anos fica bem mais lento. Aí começa o desenvolvimento físico, de puberdade acelerado, mas o cerebral já está com a estrutura muito bem formada. Então, em qualquer lugar do mundo assim que a educação é prioridade, eles botam muito dinheiro do 0 aos 3 anos. Muito dinheiro. E aí eles botam uma quantidade relativamente alta de dinheiro também dos 3 aos 12, e a partir daí vai tendo um pouco menos de dinheiro. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que cada real investido dos 0 aos 3 anos e dos 3 aos 12, ele tem mais retorno do que se você investir depois dos 12. Porque o que faltou ali já está sendo carregado pela pessoa, entendeu? É mais difícil de remediar. Então, tudo que você fosse fazer, você deveria priorizar a educação de base, começando da creche, depois os infantis e tudo mais. O que acontece é o contrário, né? Geralmente, o maior investimento fica para os adultos, né? Para a universidade, depois ensino médio, depois ensino fundamental, e se sobrar, vai para a creche. Tanto que em Una... Isso daí você está falando a nível nacional, a nível Brasil, né? Aqui no Brasil é assim.
Tanto que a lei obriga o município a ofertar vagas de 4 anos para cima, tem que ter vaga para todo mundo, mas de creche não. O município pode não ter creche suficiente, como é o caso aqui de Una. E Una não tem vaga de creche o suficiente. Então você entende que tem um problema aí de estruturação mesmo? Essa questão da estruturação e o fato do município geralmente ter o ensino com a qualidade inferior ao Estado e ao governo federal, talvez também, acredito eu, que esteja associada a essa complexidade que você falou que tem a gestão da educação municipal. Porque o município ele não tem que se preocupar só em ter uma sala de aula e um professor ali dentro. É uma série de outras coisas, é transporte, é alimentação, é a saúde do aluno. Então, o que você acha que assim, acontece hoje em dia, o que pode ser melhorado em relação a essa gestão? Assim, tem essas questões todas. Uma vez até eu já falei disso com você, eu acho, que assim, não é uma preocupação do IFES realmente se dar merenda para as pessoas, ter um nutrólogo lá, ter uma coisa, porque a comida lá é um restaurante, né, à parte do IFES. Sim. Então tem muita complexidade. O transporte escolar é muito complexo, a gestão de transporte é uma coisa complexa. Tem outras questões, por exemplo, a quantidade de professores e de sala de aula. O estado aqui em Una, ele está gerindo basicamente 2 escolas, né? O município gera mais de 10, contando as rurais. Então, assim, é tudo muito maior. Ainda tem as creches. Então, assim, para você conseguir melhorar a gestão municipal, você precisa escolher muito bem quem vai ficar em cada setor desse. Você tem que ter uma gestão de transporte muito boa, de gente muito eficiente que sabe o que está fazendo. Você tem que ter uma gestão de licitações para comprar as coisas, de gente muito eficiente que sabe o que está fazendo. Tem que ter a quantidade ideal de funcionário para fazer isso tudo, né? Não deixar tudo na mão de um só que acaba não conseguindo fazer. Você tem que ter a direção escolar, ela tem que ser muito bem escolhida, tem que ser pessoas que realmente saibam gerenciar tudo. Então, assim, você tem que... É como se fosse um emaranhado, assim, é muita coisa, então é como se fosse um monte de linha embolada. Então você tem que ter gente com muito jeito e muita paciência para desembolar, para fazer virar um fluxo, entendeu? Para não deixar as coisas ficarem chocando. E assim, é claro que isso é um problema, mas mesmo assim, por exemplo, tinha uma proposta na época do senador, como é que é o nome daquele senador carequinho que sempre fala de educação? O Cristóvão Buarque. Ele falava de federalizar o ensino básico, assim. Em teoria, botar mais dinheiro e tudo mais. Em teoria, poderia ser legal, mas eu não vejo condições do governo federal gerir a educação básica. Sim. Por causa da distância. Por causa da distância, quantidade de pessoal, você teria que ser muito rápido para tomar atitude, né? Então, assim, a medida de botar a educação básica no governo municipal, eu acho que ela é acertada. Porque você resolve rápido ali, né? Você tá com o seu secretário ali, tá com o seu diretor, tá com o seu diretor de transporte, tudo poderia ser resolvido rápido. O problema é que realmente, assim, o pessoal que gere a educação muitas vezes não tem o perfil para estar ali, entendeu? Então você vai acumulando problemas. Perfil, e também não tem, pode ser que não tenha também a capacitação, né, necessária para isso. Sim. Eu falei perfil aqui para ser um pouco educado, né? Mas muita gente realmente não tem condição nenhuma de estar ali. Eu não estou nem falando capacitação no sentido assim, essa pessoa, ela simplesmente não é qualificada, mas eu estou falando na questão do investimento. Porque o que a gente vê no IFES, por exemplo, o incentivo à capacitação lá é enorme. Você tem licença capacitação, entendeu? Você tem acordos do IFES com outras entidades para realização de mestrado e doutorado dos seus servidores. Então, assim, são muitos incentivos. Você tem a própria carreira do servidor, né, onde ela vai progredir de acordo com a capacitação dele, ou seja, quem se capacitar mais vai ganhar mais. Então, é mais nesse sentido. Talvez, se o município pudesse, tivesse condições de investir mais em capacitação, talvez num plano de carreira que se equiparasse ao Estado ou à federação, a gente talvez teria resultados melhores, ou não é só por aí? Não, mas aí a gente tem alguns problemas. Por exemplo, assim, a capacitação, assim, para falar secamente, não faz porque não quer. Porque tem muito dinheiro para capacitação, tipo o Fundeb. Ele Isso tem dinheiro município? No município. Você pode usar verba própria para capacitação, você tem fundo do Fundeb,
você tem convênios que você pode fazer, por exemplo, com o próprio IFES. Eu poderia fechar um convênio com o IFES e o pessoal do IFES vir aqui capacitar meus professores, né? Isso já aconteceu muitas vezes. E conversando com o pessoal do IFES, né, os professores que mexem com isso, eles falam que muitas vezes eles tentam montar a capacitação e o município não responde. Tipo, eles falam com o município, a gente vai lançar uma capacitação. O secretário sequer responde o ofício. Então, assim, a capacitação, ela pode ser buscada. Se você buscar, por exemplo, capacitação com a Universidade Federal, você é atendido. Você pode fazer um convênio com a UFES e trazer professores da UFES para capacitar os seus. Né? A própria UFES paga a diária, porque o programa de capacitação não é só para capacitar o servidor da UFES, é também para o servidor da UFES capacitar os outros, né? Ele tem essa troca. Eu acho que você já viu isso acontecer algumas vezes no IFES, não? Sim, lá no IFES eu tive contato, sim, com esse tipo de projeto, inclusive já fiz parte de comissão lá, onde, né, o projeto era justamente para capacitar os professores das redes municipais aqui da região. E a gente viu muito isso aí que você falou, essa questão de, às vezes, o secretário não responder, ou do município não colaborar com a liberação do servidor, ou não colaborar com o transporte, esse tipo de coisa. E assim, lá dentro do IFES a gente tem profissionais muito interessados em realizar esse tipo de projeto, já realizou, né, com sucesso, inclusive, mas realmente, às vezes, esbarra nessa questão aí de um pouco, talvez, de falta de não sei se seria um cuidado, um zelo, ou uma visão estratégica mesmo, de que aquilo ali é uma oportunidade para o desenvolvimento, né, da educação do município. Eu vou chutar que é falta de organização. Assim, você, como não está fazendo a secretaria funcionar plenamente, funcionando desembolada, né? Você acaba não dando importância para isso. Você não tem tempo para pensar sobre isso, então, e acaba ficando para lá. Você fica só apagando fogo, né? Em escola e você não pensa nisso. E era para ser. Esse, para mim, é um dos pilares da saúde, da educação de qualidade. Você tem que ter, igual você falou, valorização de professor, plano de carreira, pagar bem, para as pessoas até quererem virar professores, né? Para não querer abandonar a carreira, por exemplo, né? A pessoa larga por qualquer coisa. Para as pessoas muito boas quererem virar professor. Lá no IFES, por exemplo, a gente tem excelentíssimos profissionais, né? Um quadro profissional excelente, um quadro de servidores excelente, mas se você pegar o plano de carreira de um servidor do IFES e comparar com um servidor da educação de um, não tem comparação. Sim, até tem um plano de carreira em UNA, mas obviamente ele não se compara com o do IFES ou com o do Estado, né? Mas eu vou chegar lá em outro problema. Aí tem um segundo, que é a estrutura física. E isso também tem verba pra caramba. O governo do Estado libera verba, o governo federal libera verba. O Fundeb, que chega aqui todo ano, bonitinho, também tem verba para isso. Para você manter as escolas sempre bem equipadas e bonitas, né? Com toda a estrutura que você precisa. Inclusive construir mais escolas e tudo mais. E o terceiro é capacitação contínua, né? Devia ter uma equipe na educação só para garantir que vai ter capacitação contínua o máximo que conseguir. E aí você consegue muitas delas de graça, você mandando coisa para o IFES, para a UFES, né? Inclusive, não só o IFES de Batiba, tá? Você pode pedir, por exemplo, capacitação para o IFES de Colatina, que eles vão mandar um servidor aqui para fazer capacitação. E a contrapartida é mínima, tipo, pagar um hotel para o servidor, garantir um hotel, por exemplo, né, uma estadia, a alimentação é mínima, assim, você não vai ter que pagar o salário dele. Você não vai ter que pagar o salário dele, por exemplo, você não vai ter que pagar 5, 8 mil para ter uma palestra. E são profissionais de ponta. Mas aí, voltando no primeiro, que é a questão da plano de carreira. A gente tem outro problema em UNA que torna essa questão do plano de carreira pior, que é 1/3 dos professores, eles não são efetivos. Eles estão em contrato temporário, eles são DT. Então, se você tivesse um plano de carreira igual ao do IFES, também não adiantaria, porque 1/3 dos professores não estariam dentro dele. Entendeu? Então, a primeira coisa que você teria que fazer é concurso público, para garantir que o máximo de professores seja concursado. E aí você coloca ele nesse plano de carreira, que apesar de não ser o ideal, já é alguma coisa melhor do que o DT. E você teria que garantir essas outras duas coisas, que daí não depende de folha de pagamento, por exemplo. Que é manter a escola um brinco, ter a quantidade ideal de escola, ter equipamento e capacitação. Porque eles alegam assim, mas o plano de carreira e pagar salário é muito complicado, por causa de folha de pagamento, a gente não tem dinheiro, a prefeitura está quebrada. Mas essas outras duas coisas estão fora disso, então eles poderiam fazer.
E tem recursos para isso parados no governo federal e estadual. Só que você tem que pedir, você tem que fazer um projeto e pedir uma escola, você tem que fazer um projeto e pedir uma reforma. Muitos municípios fazem isso muito melhor do que Iuna, né? Então, mas em relação a esses três aspectos que você falou, beleza, a gente falou um pouco aí sobre a questão de salário, né? Falando um pouquinho de capacitação, mas agora uma coisa sobre a infraestrutura. Um choque muito grande que a gente tem quando entra numa escola pública é a quantidade de alunos por sala, né? Você tem 35, 40 alunos por sala. E assim, eu já fui professor e, ok, se a turma for comportada e ficar em silêncio e deixar o professor explicar, você consegue explicar, mas na hora de você tirar as dúvidas, aquele atendimento individual, você atender 35 alunos, 40 alunos, é muito difícil. Então, assim, você não consegue promover, né, a educação da melhor forma que você poderia. Eu acredito que isso seja por conta de falta de novas escolas, mais escolas, né? Então, se Una hoje quisesse, por exemplo, construir uma nova escola, você disse que tem recurso federal para isso, recurso estadual, não precisaria tirar. Como é que funciona? O que o município hoje tem que fazer para construir novas escolas? Então, assim, aí volta no mundo ideal. O ideal seria você na creche ter não muitos alunos, né? Não muitas crianças. Aí no básico também não ter muitas crianças. E quanto mais para cima você for indo, você poder botar mais gente na sala. Porque daí a formação dela já está feita, você já ensinou ela a se comportar, você já ensinou ela a ter controle corporal, você já ensinou para ela a educação de base toda. Então dali para frente ela vai meio que andando sozinha, entendeu? Quanto mais novo, mais atenção uma criança precisa, né? Isso é óbvio. Então, no mundo ideal é isso. Pouquíssimas pessoas por sala na creche, né? Pouquíssimas crianças por sala na creche, e um pouquinho mais no fundamental, um pouquinho mais no fundamental 2, assim vai. Até que no médio, se você fizer tudo certinho, mesmo que você coloque 50 pessoas na sala, vai conseguir dar aula legal. Porque a educação de base está feita exemplarmente, né? Agora, essa questão de escola, assim, o município ele pode ter quantas escolas ele quiser e quando ele puder. Não, ninguém vai punir um município por ter muitas escolas. No mundo ideal, de novo, a gente fala que o certo seria uma escola por bairro, porque a escola ela teria um papel de disseminador. Ela não seria só um lugar para a criança ir lá, aprender e voltar para casa. Você poderia usar a escola para promover atividade, por exemplo, com os pais, né? Campanha de conscientização sobre lixo, sobre animais, sobre meio ambiente, e os pais participarem, a comunidade participar. Isso, inclusive, está nas diretrizes lá do MEC sobre educação básica. O papel da escola, não só para ensinar conteúdos, mas para fazer uma interação social, né, no bairro e tal. Então, para isso, você teria que ter mais escolas. Né? Aqui em Una teria que ter uma no Quilombo, ali para cima, você teria que ter uma no Pito, entende? Você teria que ter esses bairros, assim, teriam que ter escolas. Para mim, o ideal são as escolas serem pequenas, porque quanto maior uma escola, mais problemas você vai ter. Mais gente você vai ter que lidar, né? Enfim, o recreio... Mais complexo, né, a gestão, né? Quanto menor uma escola, quanto mais... Não falo compacta, porque eu acho que a escola tem que ser um lugar amplo, né? Ela tem que ter quintal, ela tem que ter jardim, ela tem que ter lugar para as crianças plantarem e tudo mais. Mas a escola, eu acho que o ideal seria ela ter poucos alunos por escola, né? Cada bairro ter sua escolinha com poucos alunos. Isso torna a administração infinitamente mais fácil. Mas como é que faz para conseguir escola? Basicamente, você tem que fazer projeto, mandar para o MEC. Tem um modelo lá de projeto para pedir escola. Se eu não me engano, eles vão pedir o terreno, eles têm exigências, tipo, você tem que ter um terreno com área tal, você tem que ter alguns estudos para provar que aquela escola é realmente necessária, né? Tipo, estudo demográfico, estudo de risco social, para eles saberem até o tipo de escola. Eles têm plantas de escola, o MEC te dá a planta, né? Eles têm plantas prontas de escola e você... Nossa. E eles vão te guiar totalmente, assim, qual que é a mais adequada para sua realidade, o que você precisa e tudo mais. O município... Ou seja, você não precisa gastar dinheiro nem com arquiteto para fazer projeto. Ele já tem, nem engenheiro, já tem. Assim, ele vem o básico. Eu acredito que o município ele tem que fazer alguns ajustes, né? Mas aí não é aquela coisa de projetar uma escola. O projeto dela tá 90% pronto, né? Você vai ter algumas coisas ali que você vai ter que arrumar.
Eu sei, inclusive, que o MEC, em caso de necessidade extrema, manda profissionais para o município para ajudar. Caso assim, o município seja muito pobre, não tenha condição nenhuma, ele vai mandar gente de Brasília para vir aqui tentar implementar essa escola. Só que tudo isso é gestão municipal. Você tem que ter o gestor municipal, ele tem que fazer o projeto, ele tem que enviar, ele tem que correr atrás, ele tem que corrigir o que tiver errado. Enfim, e ele tem que dar todas as contrapartidas que o governo for pedir. Terreno, alguns documentos, né? Igual eu te falei, coisa demográfica, de risco e tudo mais. Então, assim, dá. Não é fácil conseguir escola, não é só ligar, manda a escola aí que os caras vêm e mandam. Mas você achando que é uma necessidade muito grande, eu acho que você tem que mobilizar pessoas para viabilizar isso. Né? Você tem que pegar a Secretaria de Educação ali, separar um pessoal, pegar da prefeitura quem que é bom nisso e vamos conseguir essa escola. Daí você consegue vereador e correr atrás e tudo mais, ajudar. Sim, entendi, mas assim, partindo para o ponto de vista prático, em uma gestão de 4 anos é possível construir uma escola, fazer uma escola para o município? Só que aí você vai ter que ser praticamente impecável. Né? Você vai ter que botar tudo para funcionar muito rápido. Você já tem Isso que em ter... relação a uma escola só. Se você quiser fazer mais de uma, aí que fica mais complicado. Não, você pode fazer várias ao mesmo tempo, assim, mas a questão é que algumas questões burocráticas podem te agarrar muito, né? Por exemplo, o terreno não ser adequado. Você achar que ele é e ele não ser. E aí, onde é que a gente vai arrumar o terreno? Porque tem muitas regras, né? Tem regra ambiental, né? Você não pode fazer uma escola perto do rio, por exemplo, que seria um crime ambiental. Você não pode fazer uma escola em terreno com declive. Eles pedem para você planar o terreno tem que ser plano. Você não pode construir uma escola longe de tudo, né? Eles não vão aceitar, tipo, no meio do pasto eu vou fazer uma escola. Alguns casos pode ser, né? Igual a escola aqui que eles estão fazendo técnica, ela tá longe, mas é uma escola técnica, ela é para outro público. Aí você vai construir uma creche no meio do pasto, por exemplo, assim, não vão questionar seu projeto, entendeu? Tipo, como é que você vai levar essas pessoas para creche? Qual que é a ideia disso? Então, tem que pensar em muita coisa. Por exemplo, fazer escola muito longe, você vai gastar com transporte. Então, vai valer a pena, a longo prazo, ter essa escola? Quanto que eu vou gastar de transporte para fazer isso? Porque uma das coisas de você ter várias escolas é, inclusive, você economizar com transporte. As pessoas não vão precisar, né? Tá no bairro delas a escola. Enfim, assim, dá para fazer. Dá para fazer. Você vai encontrar casos que em 4 anos foi feito. Não é o normal. Geralmente você faz os pedidos, deixa tudo prontinho e até pode começar a construir e a outra gestão acaba de construir, né? O outro mandato termina de construir. Talvez isso daí seja algo que atrapalhe, né? Porque talvez o fato de não só a construção de uma escola, mas o que a gente vê é que o investimento em educação é um investimento que não tem um retorno em curto prazo, ou geralmente, né, na maioria dos casos. E talvez, por conta disso, os gestores eles não se interessam, não dão tanta atenção para fazer esse investimento em educação, porque talvez não dê um retorno para ele. Eu estou errado nessa análise, ou o que você, com a sua experiência, acha disso? Então, eu acho que o gestor que não investe em educação, assim, ele tá sendo burro, né? Porque assim, vamos pensar direito, vamos pensar. Se você deixar as escolas excelentes e dar condição de trabalho e capacitar professor, primeiro você já vai ter o apoio de todos os professores. Ninguém vai falar mal de você. Então, se ele quer se reeleger, ele vai ter ali 400 votos. Né? Não 400 votos, mas 400 famílias. Isso só de professor. Aí você vai ter as serventes, você vai ter as merendeiras, você vai ter os secretários escolares. Todo mundo vai reconhecer. As pessoas reconhecem quando você faz um bom trabalho. Né? Então, assim, só de você resolver essa questão da estrutura física, que, igual eu falei, não depende de folha de pagamento nem nada, você já teria ali um ganho para o gestor. Só estou falando isso da questão política, né? E mesmo assim, muitas vezes eles não fazem. Aí, do ponto de vista de ganho social, tem muita coisa que o benefício é imediato também. Por exemplo, se você fizesse uma campanha de conscientização sobre lixo, legal mesmo, não simplesmente mandar para a escola, faz aí, mas você organizar um negócio municipal, como é que vai ser, capacitar os professores para fazer isso, né? E quando lançar, fazer um negócio muito bem amarrado e, obviamente, você ter as lixeiras na rua para as pessoas
poderem jogar o lixo, né? Correto? Sim. O ganho é imediato, assim, a quantidade de lixo na rua vai diminuir imediatamente, porque primeiro que é muito aluno, depois isso também vai contaminar os professores, os funcionários, e é passado na família. Por exemplo, um aluno que aprende a separar o lixo, ele começa a separar o lixo em casa e ele acaba educando os pais. Então, tem alguns ganhos são imediatos. E claro que tem uns ganhos de médio e longo prazo, né? Por exemplo, você ter igual eu tinha falado da creche excelente ou da escola de base mesmo excelente, isso você vai ter o ganho imediato pelos projetos que você faz, você vai ter o ganho de médio prazo, porque esse menino vai subindo de ano e ele vai tendo os conteúdos melhor fixados, né? Ele vai ter uma base educacional melhor, então ele para de dar problema de acordo com que ele vai subindo de série, entende? Sim. Tipo, ele vai ter uma base melhor de aprendizado e de longo prazo ele vai ser um adulto muito mais saudável, ele vai ser um adulto infinitamente mais saudável, ele vai dominar vários conceitos que até então a escola não estava produzindo e tudo mais. Então tem todos os ganhos, assim, até ganho político tem. Na verdade, a educação é o lugar onde teria o maior ganho político de curto prazo. Só que mesmo assim, não fazem. Assim, eu não consigo imaginar nenhum outro ganho político maior do que você deixar a educação ótima, pelo menos com estrutura e capacitação. Pelo menos. Realmente isso daí não é uma coisa que eu imaginava. Eu realmente pensava que, assim, que isso fosse real. O fato de que realmente a educação tem um retorno a médio e longo prazo e isso tiraria um pouco do interesse dos gestores de investir na educação. Não, pode ser que na cabeça deles, sim. Mas, assim, se você olhar com calma, você consegue achar benefícios de curto, médio e longo prazo, né? Ainda falando um pouco de infraestrutura, você falou uma questão ali que eu achei muito bacana e é sempre uma coisa que me incomodou muito. Você falou que a escola ela tem que ser ampla, tem que ter poucos alunos, mas tem que ser ampla, tem que ter um quintal, tem que ter uma horta, entendeu? Um jardim, um pátio, um playground, enfim. O que me incomoda muito é o fato das crianças ficarem dentro de sala de aula a maior parte do tempo sentadas. Por que essas crianças elas não têm mais aulas de educação física, elas não têm mais aulas ao ar livre, para desenvolver, além de N outras coisas que você consegue desenvolver com uma criança levando ela para uma horta, por exemplo, para desenvolver a própria questão motora, né? Que você disse aí que quando o aluno vai crescendo, ele vai aprendendo a se comportar, se controlar, né? Controlar melhor o seu corpo. E assim, o que a gente vê é que as crianças desde muito novas, ali naquela idade onde seria a ideal para desenvolver coordenação motora, o controle sobre o próprio corpo, o equilíbrio, elas estão sentadas dentro de sala de aula. Para arrumar isso, você precisar de algumas coisas. Primeiro, você teria que ter o espaço para isso, né? Tem muitas escolas aqui, por exemplo, na Jabicaí, ele tinha uma área maior, foi tirado para fazer calçada. Assim, eu entendo que vai ter justificativa para isso, mas eu sempre acho que não é bom fazer isso. Não é bom tirar a área de escola. É sempre bom a escola ter mais e mais área. Obviamente, a quantidade de alunos, por ter pouca escola, você tem aluno demais, né? Então, assim, você não tem como tirar os alunos de sala, senão as outras salas não conseguem assistir a aula. Tem muita escola que sequer tem quadra para você fazer atividade. Pois é. Muitas não tem quadra e existe também recurso para conseguir quadra. É burocrático, pode ser difícil, mas tem. Se correr atrás, consegue. Não me desce essa história de que não tem jeito. Tem jeito, tem um monte de gente conseguindo. Você vai achar exemplos de pessoas que conseguem. Então, assim, não me desce também essa história de que não é tão fácil. Realmente não é tão fácil, mas está longe de ser impossível. E aí você tem outra questão, que é a capacitação de professores. Né? Essa educação que ela é vista como mais moderna, de você não só ficar em sala de aula, não só ficar enfileirado, né? Fazer outras atividades, desenvolver mais coisas nos alunos, isso depende muito da capacitação, porque não só o professor de educação física, mas também os outros professores, eles podiam usar melhor o corpo dos alunos como meio de aprendizado. Né? Não separar a mente do corpo, né? Você educar o aluno como um todo, como um ser completo, né? Não fazer, agora você faz conta, agora você vai fazer corrida, por exemplo. Não precisa, você pode fazer brincadeiras corporais que envolvem matemática, né? Não tem
problema nenhum nisso. Só que isso requer uma capacitação que muitas vezes os professores não têm. E não é culpa deles, né? Porque ninguém ensinou isso para eles e é uma coisa difícil de ser aplicada. Então, o ideal seria você ter os materiais, você ter o espaço. Os materiais, muitas vezes são poucos, né? Você pode fazer seus próprios brinquedos, você pode fazer suas próprias coisas, mas precisa ter, ou então precisa ensinar a fazer, né? A fazer esses materiais. E você precisa da capacitação para ajudar eles a fazerem isso. Educação física, especificamente, é uma das coisas mais importantes na educação infantil. É educação física. Não tem discussão sobre isso, porque é um aspecto muito forte do ser humano, a parte corporal. Então, se a escola não trabalha isso, ele vai ficar deficitário, vai ficar faltando isso. Né? Até para controlar a ansiedade, né? Controlar medo, controlar raiva, até essas coisas. A educação física pode auxiliar muito, muito, muito. E aí também tem a questão de escolha. Muitas vezes é escolhido não ter. Você teria que fazer um esforço orçamentário para ter mais professores, que muitas vezes a prefeitura não quer fazer. Tipo assim, deixa assim mesmo, faz a aulinha de recreação e... Né, porque menino de 4 anos não sabe jogar futebol, né? O argumento é esse. Muita gente que acha que a educação física é jogar futebol cai nesse argumento. Então acaba ficando um pouco cômodo de não ter. Fala que não tem jeito, fala que... Enfim. Mas é fundamental, sim. Educação física, artes, né? Que é muitas vezes colocar de lado. Por exemplo, língua estrangeira. Se você ensinasse língua estrangeira para uma criança mais nova, ela aprenderia mais rápido que para um adulto. Se você realmente quer ensinar uma criança uma língua estrangeira, você teria que começar com isso na creche. Se seu objetivo realmente for ensinar crianças uma segunda língua. Agora, se você quiser só dizer que tem um professor, né, aí é outra história. É engraçado assim, com o meu filho, como ele joga videogame, ou assiste vídeos, ou até filmes que tem várias coisas em inglês. É incrível que até a pronúncia dele é muito melhor do que a minha, porque, não sei, é mais fácil, é uma criança, está em fase de aprendizagem, de desenvolvimento, então fica muito mais natural, realmente, para ele. Agora, é engraçado, meu filho também, ele já teve um período que não teve educação física na escola. E ele é bem agitado e acontece que às vezes ele quando não tem nada na mão e vai conversar com você, ele, muitas vezes ele não consegue ficar sentado. Ele fica em pé, andando para lá e para cá, né, enquanto está falando ali com você. E a gente chega e fala, filho, calma, para, senão a gente vai ficar pronto para poder te ouvir. Então, eu sinto muito essa falta de mais atividades. Só que aí você disse que é complicado, eu entendo que é complicado você criar uma dinâmica diferente de ensino, né, capacitar os professores para isso. Mas quem define? Isso é algo que vem do governo federal? Não, ó, é isso que vai ser ensinado e tem que ensinar dessa forma. Não. Ou o município tem autonomia para decidir, não, nós vamos ensinar isso desse jeito? Tem autonomia. Assim, o MEC, ele dá competências que a criança tem que dominar. As competências ela tem que dominar, né? Por exemplo, interpretação de texto, né? Operações básicas, isso são competências. A gente não chama isso de conteúdos, né? A competência de somar e subtrair, entende? Né? Os conteúdos em si, a escola e como vai fazer, a escola tem uma premissa que é a autonomia pedagógica. O município tem essa premissa e a escola também tem. Eu poderia fazer em uma única escola experimental de várias coisas, e ela poderia fazer isso, e não seria ilegal de forma nenhuma, entendeu? Tanto que muitas escolas no Brasil funcionam assim. Tem um documentário, né? Muita gente pergunta, mas onde é que você viu isso? Onde é que eu vou ver? Tem um documentário que se chama Quando Sinto Que Já Sei, eu acho que quando eu for editar o vídeo... É muito top esse documentário. Então, lá tem escolas municipais, são municipais as escolas, e elas adotam sistemas diferenciados, né? Não, acho que tem alguma que é estadual, que adotam sistemas diferenciados de ensinar e de conteúdo e tudo mais. Elas não são ilegais, ninguém vai fechar aquela escola, nem nada disso. Assim, no começo pode ter um desgaste político, porque quando você vai mudar uma escola totalmente, as pessoas reclamam, né? Mas isso tem mostra no vídeo, inclusive. Então, mas aí você tem que saber o que você quer. Então isso sempre volta na questão da gestão. A gestão ela tem que saber o que ela quer, ela tem que saber como conseguir e ela tem que aguentar, inclusive, as críticas para ela chegar onde quer. Porque não é fácil você alterar. E, assim, claro que você capacitando direito e tomando cuidado, fica tudo mais fácil, né?
Mas essa questão toda que você perguntou, por que faz, por que não faz, o que tem, o que não tem, são questões de gestão. Se alguém falar que é porque o MEC manda, não é. É questão de gestão. E aquele documentário prova que não é. Assim, por que aquela escola pode ser um circo e a minha escola sequer pode ter educação física? Entende? Assim, não faria sentido isso. Então, fica claro. Tem escolas no documentário que elas são um circo. Elas têm uma tenda, né? E as crianças aprendem coisas de circo na escola. A dúvida era se o município tinha autonomia realmente. Tem. A escola também tem. A escola individualmente? Tem. A escola individualmente tem. Eu posso ter uma escola rural por... Oi? Não, pode falar. Não, eu ia falar assim, eu posso ter um diretor de uma escola dentro de uma que decide abordar essa metodologia de ensino. Sim. E ele tem autonomia para poder desenvolver isso. Sim, você pode fazer, por exemplo, uma escola rural que o conteúdo é muito mais agrário do que nas outras, sem problema nenhum. A gente vai ensinar as crianças a contar aqui com galinheiro. Problema nenhum. A gente vai ensinar as crianças aqui sobre fazer contas, contando, mexendo com plantação de café. Pode fazer, problema nenhum. É mais ou menos igual o IFES, né? O IFES, eu acho que você entende, ele também tem autonomia pedagógica. Ele tem algumas questões que ele tem que seguir, que são as competências. Mas como vai fazer e o conteúdo é decidido ali. Eles têm autonomia para fazer isso. Agora, mudando um pouquinho de foco, na questão da educação, a gente tem também o fato de, hoje em dia, cada vez mais as mulheres, né, que geralmente são as responsáveis por ficar em casa, tomar conta da casa e dos filhos, cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho. E isso acaba gerando uma demanda maior na educação, né? Porque você tem lá as crianças, né? E essa mãe precisa deixar as crianças na creche, na escola. E talvez uma coisa que vem crescendo, né, é a questão da escola em tempo integral. O município teria condições de fazer essa escola em tempo integral? Porque o que eu vejo hoje é assim, bom, se a gente não atua em tempo integral e já falta espaço, já falta escola, se a gente colocar em tempo integral, então aí que não vai ter como mesmo. Mas isso traria assim, um enorme benefício para as mães. Entendeu? Então, como que o município pode atuar nessa área? Antigamente, eu acho que esse projeto até foi descontinuado. Mas tinha um projeto, toda escola pode ser uma boa escola. Você entrava no site do MEC, era a primeira coisa enorme assim. Ele tinha um passo a passo para fazer uma escola virar integral. Escola municipal, era para o município esse programa. Você ia lá e você tinha alguns requisitos, mas quando você tem escola em tempo integral, o município ele recebe mais verbas. Por exemplo, do Fundeb. O Fundeb ele tem um cálculo que ele te paga por aluno. E esse cálculo depende de que tipo de aluno você tem. Tipo, ele é de zona urbana, ele é de zona rural, ele precisa de transporte, ele não precisa de transporte. Então, o cálculo é geral por aluno, só que a quantidade por aluno pode subir de dinheiro ou pode cair. Quando você tem, por exemplo, escola em tempo integral, você ganha mais dinheiro do Fundeb. Quando você tem mais escola rural, você ganha mais dinheiro do Fundeb, entendeu? Porque ela precisa de transporte. O Fundeb, uma das questões dele é ajuda de custo. Então, assim, tem como. Hoje, honestamente, eu não sei como está para você tornar uma escola integral com esse monte de lei, de segurar verba, né, de tudo mais. Mas, a princípio, também não é proibido. O município ele teria que correr atrás. O ideal seria ter uma quantidade ótima de escolas ou ter uma a mais que seja integral, né? Por exemplo, escolas integrais, elas são consideradas mais importantes em bairros pobres. Porque, realmente, essa mãe não tem condição de pagar, por exemplo, alguém para ajudar, né? E a criança pode estar num bairro de risco, então é melhor ela ficar mais tempo na escola do que ficar, né? Mesmo que ela seja maior, mesmo que ela não necessariamente precise de cuidados, mas, por exemplo, quanto maior o risco, maior a vulnerabilidade social, mais indicado é uma escola de tempo integral. E também para essa questão das mulheres que você falou, que muita gente não põe isso na conta, né? Para uma mulher é muito difícil entrar no mercado de trabalho se ela não tiver com quem deixar os filhos. E muitas vezes ela vai entrar no mercado de trabalho para ganhar um salário mínimo, então ela não pode contratar uma babá, por exemplo. Né? Então, obviamente, uma escola pública de tempo integral seria o mais indicado. Só que nem toda escola tem que ser integral.
porque nem sempre é a demanda do pai e da mãe, né, dos pais. Muitas vezes os pais não querem que a escola seja em tempo integral, ou então muitas vezes não tem professor suficiente, né? Os professores têm 2 vínculos. Então, se você tem uma escola integral, ele vai ter que abandonar um. Então, assim, é muito complicado. É claro que é sempre bom ter a opção de escola integral, só que também a gente não pode cair na utopia de que tudo ser integral é melhor. Tanto que Una fez a Escola Santíssima Trindade exatamente por entender que a escola viva não é a solução do mundo. Ela é ótima, mas tem gente que não quer esse modelo de escola. Tem gente que prefere um turno só de estudos, né? Então, assim, isso tem que ser estudado. Realmente, assim, se eu falar que eu sei hoje como é que implementa, eu não sei. Mas eu tenho certeza que se você buscar se informar no MEC, eles vão te explicar, né, como faz. Impeditivo não tem, e eu sei que auxílio financeiro tem. Eles pagam mais por aluno de escola integral. Show. E aí vem uma outra questão, que é assim, o aluno passando mais tempo na escola, lógico, se há uma necessidade para os pais poderem trabalhar, né, e tal, lógico que isso é benéfico, uma escola, lógico, que tenha atividades, né, para ocupar todo esse tempo que ele vai ficar na escola. Só que aí me entra uma questão aqui, que é em relação à responsabilidade da criação das crianças, né? Porque você tem, hoje em dia, casos de negligência dos pais, aonde joga sobre a escola toda a responsabilidade de educação dos filhos, em todos os aspectos, seja de uma formação cidadã, seja de um conhecimento técnico. E quando você coloca um filho numa escola integral, ele vai ficar ainda mais tempo dentro da escola, então menos contato ainda com a família. Como é que fica esse balanço entre responsabilidade de órgão público e da família em relação ao cuidado e desenvolvimento dessa criança para se tornar um bom cidadão? É assim, uma das questões, o melhor jeito de você mudar um problema social grave é na escola. Porque vamos supor assim, a criança está na casa totalmente estruturada, acontece muito. Por exemplo, caso de uso de drogas, caso de prostituição, caso de violência doméstica. Tem vários casos disso. São casos que você precisa de uma atuação muito boa da Secretaria de Assistência Social, da Justiça, do Conselho Tutelar. Tudo tem que estar funcionando muito bem, né? Muito bem amanteigado. Tem que estar... Uma engrenagem tem que estar muito bem lubrificada para isso tudo funcionar. Como não é o caso, e mesmo se fosse o caso, a escola ela tem um papel fundamental, porque ela consegue gerar cidadania apesar daquele contexto familiar, ter um ambiente onde vai ser ensinado respeito, onde vai ser ensinado controle corporal, onde vai ser ensinado, né, a lidar com frustrações, onde vai ser ensinado conteúdos, né, a pessoa aprender a ler e interpretar um texto, a pessoa aprender a filtrar uma informação. Então, assim, mesmo que o contexto social seja horrível, a escola vira uma ilha de formação de cidadania, entendeu? Porque assim, você não vai conseguir cobrar desse pai uma boa educação. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser viciada em crack. E aí o que você vai fazer? Enfim, vou tirar essa criança desse ambiente e tal, aí vai mandar ela para casa de apoio. Então, novamente, a escola passa a ser fundamental. A criança está na casa de apoio e ela tem um ambiente da escola, entendeu? Então tem muitos problemas. Assim, claro que quando a gente fala isso, a gente está pensando em lares estruturados em que o pai quer se abster, né, quer abrir mão da educação do filho. Mas, na grande maioria dos casos, a escola, na verdade, ela é o único lugar de formação ideal que a criança pode ter. Porque, assim, fora da nossa realidade, muda muito, né? Fora da nossa realidade aqui de classe média alta, você muda completamente. A escola pública, quando você trabalha, você vê casos, assim, como diz as professoras, é de chorar. E a escola, ela vai ter esse papel de formação, sim, é muito importante que tenha. A de tempo integral, mais ainda, porque por mais que você ache que tem uma solução fácil para o problema dessas famílias, não tem. Porque tirar um filho de uma mãe, por mais estruturada que seja a família, não é fácil.
Não é fácil. A mãe do menino tá ali, ela tá viva, né? Tá ali. E você vai tirar ela e vai botar na casa de apoio. Porque muitas vezes a avó também não tem condições, o irmão também não tem condições. Ninguém tem condição, entendeu? Então a escola, ela acaba tendo esse papel. Então, assim, quando muitas vezes as pessoas falam comigo dessa questão, né, da educação dos filhos, eu sempre bato na tecla assim, não faz pensando no caso de alguém que está abrindo mão porque quer. Sempre pensa num caso em que a criança não tem mais aonde se educar. Então, quando você pensa nisso, se você tiver isso em mente, essa criança que não tem para onde ir, né? Você vai fazer uma escola que vai formar cidadania e não vai querer saber, assim, não quero saber se o pai tá gostando, se não tá. Eu vou fazer a minha parte, entendeu? E também vai exigir, claro, a gente tem que exigir que os outros órgãos façam, né? Que o Ministério Público também faça, que a Secretaria de Assistência Social faça, que o Conselho Tutelar faça, porque todo mundo ali pode ajudar essa família, né? E a escola vai ajudar no papel de formação e até de tirar um tempo dali, porque é um ambiente muito hostil, né? Então, o tempo que ele fica aqui é melhor do que ficar lá. Então, basicamente, é assim que eu vejo. Eu sei que isso é um tema polêmico, muito professor não gosta disso, eles acham que os pais estão sendo omissos e tal. Mas, para mim, se você tiver a mentalidade que ali você vai conseguir formar cidadania, apesar dos problemas sociais que temos agora, esse método de pensamento ele vai ser muito mais benéfico a qualquer coisa do que esperar que a realidade ela vai começar a mudar na escola. Você não vai esperar as casas melhorarem para isso refletir na escola. Você vai melhorar a escola para isso refletir nas casas, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Eu entendo até o ponto de vista aí dos professores, né? Que muitas vezes ficarem indignados porque eles acabam ficando sobrecarregados, né? Sim. Porque ele não tá, ele acaba ali dentro de sala de aula não somente passando aquele conteúdo, né, que ele tem para passar, mas ele tem que ensinar ao menino que ele tem que ficar sentado, que ele tem que ficar quieto e ouvir quem está falando, tem que ensinar o menino que não pode empurrar o coleguinha. Então, assim, realmente é uma situação muito complicada. Que talvez, né, com uma infraestrutura melhor, mais escolas mais amplas, né, com metodologia de ensino mais apropriadas para as crianças, o maior investimento na base, como você disse, que é o mais importante, talvez essas situações elas começam a ser resolvidas, né? Mas realmente é uma questão muito, muito complexa. Assim, só para fazer um adendo, Adalci, a escola, aí sim, por lei, ela tem um papel de formação. Se você olhar nas leis lá, nas diretrizes educacionais, inclusive são competências como é que exige, não só conteúdos, né? Essas questões de saber se comunicar. Então a escola tem que ensinar tudo isso mesmo. É um papel dela. Claro que fica muito mais difícil, igual você falou, quando ela está sozinha. Por isso que é importante que o prefeito ali, ele escolha muito bem todas as pastas, não só da educação. Porque uma saúde com problema afeta a escola. Uma assistência social com problema afeta a escola. Um esporte, uma secretaria de esporte com problema afeta a escola. Tudo vai afetar a escola, porque na escola está toda a população do município, né? Então, a escola, ela mais do que todo mundo, né, o órgão público que mais depende de um bom funcionamento da rede inteira é a escola. Quanto mais a rede funcionar, melhor para a escola. Melhor para todo mundo, né? Mas a escola, o professor ele vai sentir isso na pele todo dia, né? É como se a educação ficasse no centro, então, da gestão. E todos os outros secretários, todas as outras pastas girassem ali em torno para suprir essa demanda. Se você educação, pensar não assim, na prática, assim, no papel, se você botar muito metodicamente, não. Mas se você pensar a gestão pública sim, você vai resolver todos os problemas. Porque daí porque na escola você vai atingir toda a população. Né? Você tem os adultos, que são os professores, você tem os nenenzinhos ali da creche, você tem as crianças menores, as crianças maiores, você tem o EJA, que é a educação de adultos. Então, se você pensar assim, eu vou fazer de tudo para que a educação seja excelente e muito bem suprida pelo resto. Não tem como você falar que isso é uma ideia ruim, entendeu? Assim, no papel, você não pode falar isso, que a educação é o centro. Mas, na prática, se você fizer isso, você resolve todos os problemas de um município.
A gente fica pensando, por exemplo, questões que envolvem a saúde. Se você educa bem uma criança, ensina ela a se alimentar corretamente, fazer exercício físico, se cuidar, ela provavelmente vai se tornar um adulto com menos problemas de saúde. Até lavar a Se mão, você filtrar água, né? Então, coisa simples. Se você educa uma criança em relação dar uma formação de qualidade para ela, onde ela vai poder se inserir no mercado de trabalho, isso pode reduzir também a questão de problemas de segurança, né, de violência. Enfim, eu também tenho essa visão de que tudo começa ali, né, na educação, nas crianças. A gente sempre fala, né, crianças, jovens são o futuro do país. São o futuro do país, mas qual é o investimento que a gente está fazendo nesse futuro? Entendeu? Então, eu sinto que a gente ainda precisa melhorar bastante nessa questão. E assim, você, como candidato, né, a vereador, trazendo essas discussões para a gente, quando você for eleito, caso você seja eleito, na prática, o que você, como vereador, vai poder de fato fazer para trazer um pouco dessa sua visão, né, que eu compartilho aqui, para melhorar a educação do município? então, assim, o que dá para fazer de imediato é você destrinchar as contas públicas para saber o que realmente dá, o que realmente não dá para fazer. Que daí você deixa claro para as pessoas, não tem professor de educação física porque realmente é impossível ou foi uma decisão do gestor, né? Deixando isso tudo claro, você já consegue mudar muita coisa, porque a partir do momento que você ilumina aquele canto escuro, né? Você já você já mostra que já deixa desconfortável quem não quer resolver aquilo. Então assim, isso aí já tem um ganho indiscutível e imediato, né? Você saber o que realmente dá e o que não dá para fazer. Tem outras muitas coisas, por exemplo, você pode fiscalizar como é que está a situação das escolas, deixar isso tudo público para as pessoas, cobrar capacitação, cobrar isso tudo que a gente falou aqui pode ser cobrado por um vereador, pode ser fiscalizado. E como eu tenho experiência nessas áreas, para mim eu acho que pode ser um pouco mais fácil fiscalizar isso. Eu já sei bastante o que dá, o que não dá e como resolve, entende? Então, a pessoa, por exemplo, uma situação de escola que tem algum problema, eu já vislumbro uma solução para aquilo. Eu não vou ficar correndo atrás, eu já tenho uma certa experiência. Então, eu posso tanto ajudar o diretor, ajudar o prefeito a entender, ou caso eles realmente sejam negligentes, deixar isso claro para as pessoas. Enfim, também tem a questão dos professores, né? A gente pode brigar, por exemplo, para que os direitos deles sejam cumpridos. Muito professor não está tendo direito cumprido. Lutar para ter serviço público, para ter concurso público, para que os abonos que são aprovados por lei sejam pagos, que tem alguns que existem já, mas não são pagos. Valorização de plano de carreira, enfim, né? Todas essas questões elas podem ser levadas como uma função de vereador que é benéfico, ajuda a educação. Ô, Branquinho, eu acho que as dúvidas que eu tinha, lógico que, né, eu poderia ficar horas conversando com você sobre esse assunto, que eu gosto muito. Eu queria deixar aqui registrado a minha satisfação de ter você como amigo e como um candidato a vereador aí disposto, né, na linguagem aqui do interior, um candidato de expediente, né? Esse candidato tem expediente para correr atrás e fazer as coisas, né, da forma que seria o melhor para o município. Isso daqui não desculpa o termo, babação de ovo gratuita não, mas é porque eu, por exemplo, já quis entrar na política. Eu, quando vim para Lima 11 anos atrás, eu tinha essa vontade, eu tinha esse sonho, né, de um dia ser até senador, mas com o convívio, ao passar dos anos, eu acabei murchando, entendeu? Eu acabei meio que desistindo, né, perdendo gosto pela coisa. E ter você hoje, assim, como candidato, se colocando à disposição, né, aí do município para fazer um trabalho correto, um trabalho bacana como esse daí, me deixa muito, muito feliz. Pô, eu Desejo fico sorte feliz, aí, né, no dia 15, e se der tudo certo, dia 1º de janeiro, estaremos juntos lá na Câmara. estaremos lá fazendo estardalhaços. Eu que agradeço, você, valeu mesmo. Igual vou repetir, eu chamei o Adalci porque ele é muito interessado nesse assunto. Toda vez que a gente vai falar de educação, ele quer saber, quer saber, quer saber. Então achei que seria bom. Eu falei com ele para perguntar o que ele quisesse. Não foi nada combinado, ele que perguntou o que ele quis.
Então é isso, agradeço demais, Adalcio, você ter participado. Agradeço os elogios também. Cara, a melhor parte da campanha é saber o tanto de gente que te apoia, cara. Isso é muito legal. Né, rapaz? Até o Majestic, que isso? Até o Majestic, professor Majestic. Caramba, bom demais, cara. Muito feliz. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Bola, né? Vou parar Valeu, de gravar. gente. Um abraço.